aprender a entender que tem coisas que você pode fazer depois, mas nunca seriam tão fortes quanto você fazer no momento. Há um poder em acertar o momento, entender o momento. Sua vida pode estar totalmente bagunçada por você não ter o simancol de compreender a hora de fazer, a hora de entender. Isso é espiritual. Que Deus te dê sabedoria nesta manhã. Amém? Você que está online, que o Senhor pegue você também onde você estiver. Diz assim a palavra de Deus, a santa palavra: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Diz a ela que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uau! Essa é uma palavra conhecida, então você precisa entender que toda palavra muito conhecida é uma palavra perigosa, porque a gente acha que já conhece tudo que tem nela. Mas palavras assim podem incendiar seu coração. Feche os seus olhos, mostre para Deus que você tem interesse em ouvi-lo, traga a sua cabeça para cá, esteja aqui agora. Nada ao longo dessa semana é importante agora. Aonde você vai almoçar, quem você vai encontrar, para onde você vai depois desta reunião, esteja aqui agora, concentre-se aqui agora, e peça agora ao Senhor para falar com você. Diga para Ele com a sua voz, do seu jeito: Senhor, fala comigo, Senhor. Eu quero te ouvir, eu preciso de ti, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ser tocado, eu preciso de verdade, eu preciso de confronto. Peça para Ele agora. Senhor, fala conosco nesta manhã. Tantos que estão aqui como os que estão online, alcança o nosso coração, quebra toda palavra contrária e todos os espíritos malignos que nesse momento tentam atuar nesta reunião para trazer distração, para trazer roubar a atenção. Nós agora anulamos Satanás. Você está fora daqui. Nós pedimos, Senhor, acampa teus anjos em cada ponto desta igreja, para que a palavra liberada chegue aos corações e traga vida, traga vida, traga vida que nós precisamos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Lucas escreve o seu evangelho, e uma das suas preocupações é mostrar os movimentos de Jesus, os movimentos do ministério dele, tanto da sua origem, quanto da execução do seu chamado ministerial, que começa aos 30 anos de idade, quando ele se batiza. E o capítulo que lemos de Lucas mostra o movimento mais importante de Jesus, porque ele está indo para Jerusalém, ele está indo em direção à cruz. Ele sabe que ele está caminhando para cumprir o propósito do Pai. O tempo está curto, o tempo está avançando, mas ele, nessa trajetória de ir para a cruz, ele passa na casa de uma família muito amada, lá em Betânia. Uma casa que depois João, o evangelista, nos faz entender os 3 moradores dessa casa. Um bem famoso, que é o Lázaro, que depois de 4 dias Jesus tinha o ressuscitado, e as suas 2 irmãs, Marta e Maria. Não era só a casa de um conhecido. A gente tem evidências bíblicas para mostrar que Jesus Cristo era íntimo dessa família. Ele era amigo deles. Ele tinha comunhão com eles, relacionamento. Era uma casa onde Jesus era conhecido. E Lucas vai registrar uma passagem de Jesus que aparentemente é comum, porque ele entra na casa que ele já conhecia. Quem o recebe na porta é a Marta. A Marta deve ter dito: bom dia, que bom que o senhor está aqui. Mas ele não chega sozinho, ele chega com uma tropa. É ele mais 12. São 13 pessoas chegando numa casa.
E aí eles devem ter acomodado Jesus na sala. E aí a Bíblia começa a mostrar alguns detalhes, porque a Maria, não foi ela que recebeu ele na porta, mas a Maria agora senta aos pés de Jesus, e a Marta corre para a cozinha para preparar o rango, porque agora tem Jesus Cristo e 12 discípulos para alimentar. São detalhes que parecem pequenos, mas não são, porque existem alguns dias comuns, que só são comuns até a gente perceber quem é que está entrando na nossa casa. Não tem como ser um dia comum se é Jesus Cristo que está entrando na minha casa, porque não há nada de comum em Jesus, não há nada de normal em Jesus, não há nada de natural em Jesus. O valor de um momento não é caracterizado pelo que está acontecendo em minha volta, mas o valor de um momento é sobre quem está comigo nesse momento. Não era só um movimento de dinâmica de casa, era um Cristo entrando naquela casa, era um Cristo entrando naquela família. E aí vem algumas coisas da minha cabeça, porque Marta e Maria têm a mesma reação. Ambas veem Jesus entrando, mas a reação delas, visual, é a mesma, mas a atitude é diferente. Quando Marta vê Jesus chegando, ela diz: meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que preparar o rango, eu tenho que preparar o almoço. E Maria diz: Jesus chegou, eu tenho uma palavra para ouvir. Percebeu a diferença? Uma viu Jesus e enxergou um trabalho, a outra viu Jesus e enxergou uma oportunidade de ouvi-lo. As duas conheciam Jesus, as duas amavam Jesus, só que uma percebeu que aquele momento podia passar e nunca mais voltar. A outra não percebeu isso, porque Jesus eu tenho aqui agora. Eu não sei se amanhã ele vai estar, mas a cozinha eu tenho todo dia. A cozinha não vai embora de casa. O que eu quero introduzir aqui nesta palavra é que é possível Jesus estar entrando na nossa casa e a gente estar preocupado com a casa. É possível Deus estar fazendo alguma coisa tão maravilhosa e eu estar ocupado demais para perceber o que Ele está fazendo. Não é sobre não amá-lo. Eu amo Jesus, eu creio nele, eu desejo Ele, mas eu estou tão atarefado por algumas coisas que eu continuo olhando para o problema e não para Ele. E essa é o peso desse texto. É por isso que Lucas registra isso, porque Marta não está fazendo nada de errado, gente. Não há nada de errado em ir para a cozinha, não há nada de errado em fazer almoço. Não, ela não está pecando, ela não está fazendo nada de errado. E esse é o perigo, porque se eu estivesse fazendo algo de errado, seria fácil de identificar. Se eu estivesse longe de Jesus, seria fácil de corrigir. Mas eu estou falando de uma mulher que está servindo Jesus. Ela não vai para a cozinha para fazer birra, ela vai para a cozinha para servir Jesus. E esse é o perigo, porque mesmo servindo Jesus, ela estava perdendo Jesus. E eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso estar servindo, eu posso dizer: olha pessoal, eu me organizo tanto, eu me esforço tanto, eu me dedico tanto, meus horários, minha rotina, minhas coisas, minhas regras, meus métodos, mas a gente está fazendo tudo certo. Não há ninguém que possa apontar o dedo para você e falar que você está errado. Mas o maior perigo da vida não é perder Deus fazendo coisas erradas. O maior perigo é perder Deus fazendo coisas certas, mas estando distante dele, distante da presença dele. Jesus estava na sala e Marta estava na cozinha. Fala comigo: a cozinha estará aqui amanhã. Jesus não. Esse prédio vai estar aqui amanhã. Essa presença eu não sei se vai estar.
Eu quero citar algumas coisas para você bem rápida desse texto, para que o nosso coração seja alinhado nesta manhã. Essa é uma palavra pastoral, e eu preciso que você abra bem seus ouvidos. A primeira coisa que eu quero que você entenda, repita comigo: nem tudo que é importante agora. Diga mais alto: nem tudo que é importante agora. Eu pergunto para você: Marta estava errada em servir? Claro que não. Ela não estava errada em ir para a cozinha fazer almoço. Alguém precisava receber Jesus, alguém precisava organizar a casa, alguém precisava preparar o ambiente. Ela não está errada. O problema não era o que ela estava fazendo. O problema é que o que ela estava fazendo ocupou o centro da casa. Não é errado fazer. O problema é que quando fazer se torna uma obrigação, se torna uma obstinação, se torna uma compulsão, se torna uma idolatria, que eu esqueço qual é o centro do que eu estou fazendo, o porquê que eu estou fazendo. Porque tem uma diferença entre isso é importante e isso é importante agora. Muitas coisas são importantes, mas tem coisas que são importantes agora, nesse momento. E eu preciso aprender, porque maturidade não é só saber separar o certo e o errado, não. Maturidade é entender que tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Tem coisas que são boas, mas não são necessárias para fazer agora. Tem coisas que eu posso esperar amanhã, eu posso fazer depois, porque tem algo mais importante. E eu declaro que Deus vai trazer sabedoria à sua cabeça, para você organizar os seus pensamentos. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma coisa é necessária. Você está correndo, é panela, é frigideira, é fogão, é carne, é arroz, é feijão, é salada, é pepino, é beterraba, mas uma coisa é necessária. E Jesus está olhando para ela e dizendo uma coisa, e essa é a nossa guerra. A nossa guerra é que nós achamos que para sermos bons temos que fazer muitas coisas. Nós nos orgulhamos de ser polivalentes, de dizer: eu trabalho fora, eu me dedico, eu estudo. A gente ama falar para os outros do nosso cansaço, da nossa agenda lotada. A gente adora que as pessoas olhem para nós e digam como você é produtivo, como você dá conta de tudo. A gente adora receber esses elogios, porque isso nos torna pessoas importantes, ocupadas. Olha como eu sou uma pessoa concorrida. E Jesus olha para você como dissesse: Diego, Joana, por que inquieto com tantas coisas? Se uma só é a necessária, se uma só é a importante. Quem trata tudo como prioridade acaba sem prioridade nenhuma. Quem trata tudo como prioridade perde seus filhos, perde seu casamento. Quem trata tudo como prioridade não prospera em nada. Quando você consegue entender que Jesus está no ambiente, apenas uma coisa é necessária. Tem gente sentada aqui, preocupada com muitas coisas, e Jesus está dizendo: você só deveria estar preocupado com uma coisa. Deus está dizendo para você cuidar de uma coisa. E talvez a sua vida está pesada, cansativa, uma porcaria de vida, uma vida sem graça, porque é tão triste lutar por algo com todas as forças, e quando você alcança o que queria, você percebe que é muito diferente do que você imaginou. Já pensou você passar a vida inteira para ter dinheiro, e quando você recebe todo o dinheiro do mundo, você fala: mas que porcaria é ter muito dinheiro, é diferente de quem eu achava. Você luta para ter um ministério de sucesso, e quando você tem um ministério de sucesso, você chega e fala: mas peraí, não preencheu o vazio? E parece que nada satisfaz. Deus está mandando você cuidar de uma coisa só. Talvez sua vida está pesada, não é porque você não tem dinheiro, não é porque você não tem apoio. Talvez a sua vida esteja pesada porque tudo ganha peso para você. Tudo, você aceita tudo. Você aceita todos os convites, você aceita todos os desafios, você aceita todos os problemas. E talvez tudo você aceita. E se tudo você aceita, tudo te preocupa. Você está preocupado com tudo. Você não dorme, porque tudo agora tira o seu sono. Quem não tem prioridade, o sono é roubado. Tudo agora tem que ser resolvido hoje. Então você não consegue nem conversar mais com as pessoas. As pessoas falam com você e você não está ouvindo. Você não consegue ter um diálogo. Você não consegue responder uma mensagem com calma. Você não consegue parar e ouvir nada. Sua vida está um inferno, porque tudo para você é emergência. Tudo é correria. Tudo entra na sua cabeça. E o problema é que você está se sentindo orgulhoso de ser um doido.
orgulhoso de ser uma tragédia, porque tudo entra no coração, tanto a mágoa, quanto a ofensa, quanto a correria. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, não, nem tudo merece a sua ansiedade. É o que Paulo fala em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ele não está dizendo para você não ficar ansioso, ele diz para você não andar ansioso. Não andem, porque tem coisa que você precisa resolver, mas tem coisa que você precisa aprender a esperar, e tem coisa que você tem que aprender a entregar. E o Espírito de Deus está falando com você aqui hoje, porque nós não seremos uma tragédia. Em nome de Jesus, nós vamos aprender a desfrutar dos momentos. Eu não vou gastar dinheiro para ir para um resort riquíssimo, chiquérrimo e sentado à beira da piscina, ao invés de desfrutar daquele ambiente, eu estou preocupado com outras coisas. Há pessoas que não sabem viver mais uma vida no hoje, porque elas estão ou tomadas pelo passado em depressão, ou tomadas pelo futuro em ansiedade. Mas o Espírito de Deus está falando com uma igreja que vai ser sal da terra e luz do mundo. Nós não seremos pessoas perturbadas. Levante sua mão para cá. Você não vai achar que fé é fazer um monte de coisa. Fé é entender quem é o centro da sua vida, e que tudo pode desmoronar desde que Jesus seja o centro da sua vida. Talvez você está perdendo hoje, tentando controlar o amanhã. Seus filhos estão na mesa. Eu já passei por isso. Eu preciso me vigiar em relação a isso, porque muitas vezes estou sentado com a minha filha e minha cabeça está nas coisas da igreja. E muitas vezes eu já escutei Júlia falando comigo, e ela falava e depois eu dizia: que foi mesmo, filha, que você falou? É triste isso. E eu tenho que vigiar a minha cabeça. Eu não estou pregando aqui dizendo que sou um super-homem, estou falando da minha vida também, porque muitas vezes estou sentado à mesa com a minha cabeça na igreja, com a minha cabeça na minha agenda. Não sei viver o momento. E depois, quando os filhos crescem, a gente diz: meus filhos não me dão mais atenção. Mas quando seus filhos precisavam de atenção, você não teve cabeça para eles. Talvez sua esposa está falando, seu marido está falando, mas você não sai do celular. Talvez é mais fácil sua esposa mandar um WhatsApp para você. É mais fácil você responder do que sentar uma mesa e ter um diálogo. Talvez você está sentado aqui, já cantamos, já oramos, está ouvindo a palavra, mas tudo que você consegue pensar é na segunda-feira, é na reunião, é no exame, é na consulta. E Deus está falando com você. Deus está dizendo: olha para mim. Deus está dizendo: confia em mim. Mas mentalmente a sua cabeça não para. Seu corpo chegou, mas sua cabeça não. Seu corpo está aqui, mas sua atenção não. E onde a sua atenção não chega, você não vive completamente. Onde você não está de corpo, alma e espírito, você não entende o que está acontecendo. Tem gente aqui que acha que está vivendo uma vida ruim, mas na verdade sua vida não está ruim, você só está ausente. Você só não está presente em lugar nenhum. E hoje Deus está te trazendo aqui para dizer: você não pode mais perder os momentos que eu estou fazendo com você. Você não pode. Marta estava dentro de casa, mas Marta não estava vivendo o que estava acontecendo dentro de casa. E eu me pergunto: quantos de nós aqui estamos vivendo uma vida fria, faminta, uma vida difícil, e Cristo está aqui ao nosso lado, mas a gente não percebe, não chora mais. Na hora da adoração não adora, na hora da palavra não ouve, porque perdemos, nos tornamos ativistas. Fala comigo mais uma vez, bem alto: nem tudo que é importante agora. Eu olho para esse texto e me debruço nele, porque eu me preocupo em não ser Marta nesse sentido, sabe? De fazer tantas coisas e esquecer a presença de Deus, esquecer quem Ele é, esquecer que eu posso confiar nele. E a segunda coisa que eu vejo aqui é que a preocupação pode fazer você ignorar aquilo que Deus pediu. A preocupação pode fazer você ignorar aquilo que você pediu para Deus. Tem algo importante, põe para mim o versículo 38, por favor. Olha aqui. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada... Quem que recebeu Jesus na casa? Foi Marta ou Maria? A primeira pessoa a dizer bem-vindo Jesus
Foi Marta. Talvez fosse ela a que mais esperasse essa visita. Talvez fosse ela a que mais desejasse a chegada dele, porque ela foi a primeira a correr para a porta. Sabe quando você está esperando alguém, você fala: pessoal, deixa que eu atenda a campainha, deixa que eu abra a porta. Talvez fosse ela. Mas há uma incoerência aqui, porque ela abre a porta, ela recebe Jesus. Jesus está dentro da casa dela, e agora ela está ocupada demais para desfrutar daquela mesma presença que ela recebeu. Isso é assustador, isso é terrível, porque eu posso conquistar o que eu pedi para Deus, e depois de conquistar, estar ocupado demais para desfrutar do que eu pedi. Eu posso estar dizendo: a minha vida é Jesus, Jesus é a minha vida, Jesus é a minha vida, e eu estou tão ocupado agora com as coisas da igreja, que eu não desfruto mais. Eu me pergunto, quantos de nós não oram mais? Quantos voluntários não oram mais? Quantos líderes não oram mais? Eu sou pastor, eu tenho que orar, eu tenho que gravar clamor da madrugada, pense e ore, eu tenho que pregar, eu tenho que atender, fazer, mas eu tenho que ter minha vida devocional. Eu não posso me tornar um profissional da fé. Eu não posso chegar aqui e dizer, fazer as coisas para vocês é a mesma coisa que para Deus. Eu tenho que ter meu canto, eu tenho que ter meu momento com Deus, eu tenho que dobrar meu joelho ao pé da cama, eu tenho que voltar a entender que o meu maior privilégio nunca será as coisas que eu faço para a igreja, mas sempre será a presença de Deus. E nós não podemos perder isso, meus irmãos. Não podemos lembrar que aquele Deus que recebemos na porta com tanta expectativa não é um Deus que pode ser abandonado na sala para eu viver enfiado na cozinha fazendo coisas. Você orou pela sua família, orou tanto, e hoje você não tem tempo para ela. Você não tem tempo para a sua família. Pediu uma família e não tem tempo para ela. Pediu uma empresa, e agora essa empresa roubou sua paz. Que inferno! Seria melhor ser CLT, seria melhor ser camelô, seria melhor qualquer outra coisa, porque ser empresário te tornou uma porcaria, te tornou uma pessoa doente, te tornou uma pessoa depressiva. Ganha mais, viaja mais, come em restaurantes chiques, mas não tem alegria, não dorme. Orou por uma oportunidade, e hoje a oportunidade que você orou te consome. Você não vive mais uma vida tranquila. Orou para crescer, Deus me faz crescer, Deus me faz crescer, cresceu, e agora não descansa, não tem um minuto, não tem um dia de paz, não tem um momento, da hora que acorda, da hora que dorme, é uma correria dos infernos, e nem dorme. A bênção que você pediu não pode se transformar na distração para você perder quem te abençoou. A bênção não pode me distrair para eu esquecer quem me abençoou. Se Deus me deu uma família, Deus continua sendo o centro. Se Deus me deu uma casa, Deus continua sendo o centro. Se Deus me deu um ministério, Deus continua sendo o centro. Eu não posso recebê-lo na porta e correr para a cozinha. Marta abriu a porta para Jesus e depois ficou ocupada demais, distante de uma presença. Eu pergunto para você hoje, o que te preocupa hoje? Marta está dizendo: eu preciso de comida, eu preciso de comida, eu preciso trabalhar mais, eu preciso me organizar, eu preciso limpar. Toda porta que Deus abre sempre vai trazer responsabilidade, mas se você não tiver prioridade, a responsabilidade vai fazer você esquecer a oportunidade. Eu sou pastor, eu tenho muitas responsabilidades, muitas, e essas responsabilidades eu preciso entender o que é prioridade na minha vida, porque senão eu vou começar a esquecer de quem me deu a oportunidade de estar onde eu estou. Eu não posso esquecer de quem me colocou aqui, de quem me trouxe até aqui. Eu não posso achar que estar aqui basta. Eu preciso continuar ouvindo a voz daquele que me chamou. Eu preciso. Isso acontece muito quando a gente cresce. Tem gente aqui prosperando. Você não era nada, agora está sendo alguma coisa. Você não tinha nada, agora tem. Sua vida está melhorando. Quantas pessoas eu fico ali na porta recebendo e passam por mim com um sorriso de orelha a orelha, dizendo: pastor, graças a Deus, minha vida está crescendo, estou prosperando, estou vendendo, me casei, estou namorando, estou viajando, estou ficando bonito, estou tomando monjaro. Que coisa linda, que até para tomar monjaro tem que prosperar, que não é barato, é ou não é? Se está tomando monjaro, alguma coisa boa está acontecendo nas tuas finanças, porque o monjaro, o SUS não dá, tem que gastar o tutu. Que bom que está tomando monjaro, que bom que vão ficar mais bonito mesmo. Mas lembra quando tu era banguelo? Lembra quando tu estava todo desmaiado?
Lembra quando você tinha pouco e aí você orava, cantava, chorava. Hoje você é um frescurento, não levanta a mão, tudo te irrita, não pode encostar em você, tudo é um detalhe. Quando você não conhecia ninguém te conhecia, você dependia do Senhor, e agora você tem recurso e está aí. Se Deus tem aberto portas, se Deus tem aumentado sua carreira, se Deus tem multiplicado os seus recursos, se Deus tem te dado graça, continue lembrando do que diz Deuteronômio capítulo 8 verso 11. Lembra disso, lembra, tomem cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Está crescendo? Tome cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Era solteiro, ninguém queria você, agora arrumou um partidão. Tome cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus. Estava devendo no agiota, estava lá com o cheque especial, estava com a vida toda de baixo para cima, de cima para baixo. Deus foi lá, te deu sabedoria, pagou a conta, está prosperando. Começou com um carrinho de cachorro quente, agora tem uma lanchonete maravilhosa. Tome cuidado para não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Esse é o maior problema da igreja brasileira hoje. Nós crescemos tanto que aprendemos a fazer a obra de Deus sem Deus. Nós ficamos tão famosos, ficamos tão populares, ficamos com cultos tão agradáveis, com igrejas tão poderosas, com tanta luz, que aprendemos que talvez nem precise de Deus para fazer um culto poderoso. Mas Deus está nos chamando para a essência de hoje, de novo. Marta, 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 lírio, lírio, lírio. Igreja brasileira, porque estás inquieto com tantas coisas? Uma coisa só te basta. Uma coisa, sempre foi Jesus e sempre continuará sendo Jesus. Ele é o motivo, Ele é a razão, eu estou aqui por causa dEle. Jesus, grita, levanta as mãos e grita: Jesus é o motivo, Jesus é o motivo, Ele é o motivo. O grande teste é esse. Não é continuar dependendo de Deus quando falta. Quando falta, é fácil você depender de Deus. Eu quero ver você depender de Deus quando sobra. Quando sobra dinheiro, quando sobra recurso, e você olha para a sobra e fala: eu ainda dependo de Deus. Mas o movimento desse texto, repita comigo: o meu momento exige uma escolha. Esse é o momento decisivo dessa palavra, porque Jesus diz para Marta: Marta, Maria escolheu a boa parte. Jesus não falou assim, ó: ai, Maria é sortuda, hein? Olha, Maria ela é assim mesmo, ela é menos ocupada que você, Marta. Não. Jesus está falando sobre Maria escolheu. A vida é uma escolha. A vida é uma escolha. Tudo é uma escolha. Algumas pessoas escolhem viver uma vida com Deus, outras escolhem não viver uma vida com Deus. Algumas pessoas escolhem viver uma vida em santidade, outras escolhem viver uma vida em pecado. Presença de Deus exige uma escolha. Você está sentado aí, eu não posso te convencer a nada. É você que tem que escolher. Se você está ouvindo essa mensagem dizendo: Deus está falando comigo, ou se você está me ouvindo pregar e criticando a minha mensagem, dizendo: quando é que esse cara vai calar a boca? Eu quero ir embora para casa. É uma escolha. Você tem uma escolha. Algumas coisas Deus vai fazer por você, e outras coisas Deus não vai fazer nada. Ele vai esperar você escolher o que é que você realmente quer para a sua vida. Então, a decisão de Marta ir para a cozinha foi dela. A decisão de Maria sentar-se aos pés de Jesus foi de Maria. Ninguém sentou aos pés de Jesus do nada. Foi uma escolha. E Maria viu a sua irmã Marta na cozinha porque Marta escolheu estar na cozinha. O que eu quero dizer para você é que as duas estavam dentro da mesma casa. E mesmo dentro da mesma casa, cada um fez a sua escolha. E sempre vai ser assim. Por isso que você não pode ser embalo de ninguém. Você tem que olhar para a sua vida e fazer as suas escolhas. E cada um, ado, cada um no seu quadrado. Eu não quero saber quem é Marta e quem é Maria. Eu quero saber que eu vou sentar aos pés de Jesus. Olha, eu me preocupo muito em fazer as coisas certas, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar o Senhor.
Por quê? Porque escolha é o que move o coração de Deus. É a escolha. Foi uma escolha que tirou Adão e Eva do paraíso. Foi uma escolha que fez Davi pecar. E foi uma outra escolha que fez Davi ser restaurado. É uma escolha. Não é ficar sentado com cara de tonto. Não, é escolher. Ambientes não determinam nada. O que determina é a escolha. Podem fazer algo contra você, podem prejudicar você, perseguir você, bater em você, mas o que define quem você vai ser não é o que fazem, é o que você escolhe. É o que você decide, é o que você coloca no peito e diz: eu serei essa pessoa, doe a quem doer, eu escolho sentar aos pés de Jesus. Então o que eu estou dizendo para você é que duas pessoas podem entrar nesse culto hoje e saírem completamente diferentes. Uma sair completamente transformada e outra pessoa sair completamente igual. Uma pessoa sair totalmente cheia de esperança e a outra dizendo: nunca mais coloco os pés aqui. Porque as duas pessoas podem atravessar a mesma crise, mas suas escolhas definem se você vai amadurecer ou se você vai ser alguém amargo. Eu posso escolher entender que através de um câncer Deus pode fazer um processo de gerar um testemunho de cura, gerar um testemunho de libertação, como nós ouvimos o nosso irmão testemunhando aqui. Ele ainda está em tratamento, mas ele já escolheu que essa doença não vai matá-lo, que essa doença não vai enlouquecê-lo, que essa doença não vai torná-lo alguém depressivo. Ele já determinou: eu vou contar a última parte do testemunho, mas eu posso ter um câncer e dizer: todo mundo da minha família morre de câncer, eu vou morrer também, acabou para mim. É uma escolha. Não é a doença que define se você morre ou vive, é a sua escolha. Não é o desemprego que define se você vai cair na cachaça como alguém que não tem recurso, ou se você vai se reerguer de um desemprego e sair muito melhor. É uma escolha. Eu escolho estar na cozinha, eu escolho estar aos pés do mestre. Não olhe para mim e diga que você é uma vítima. Não olhe para mim e diga que a sua infância foi difícil. Não olhe para mim e diga que alguém te abandonou. Olhe para mim e me conte suas escolhas. Olhe para mim e me conte o que você escolhe. É o que você escolhe, não é o ambiente, é a sua escolha. Você escolheu levantar cedo e estar sentado nesse culto. Você poderia estar dormindo. Muitas pessoas o despertador tocou e não levantaram, mas você levantou e o céu está vendo a sua escolha. Você veio até aqui nesta manhã, você veio até aqui, você colocou a melhor roupa, você se perfumou, você está assistindo esse culto e Deus está dizendo: é isso que toca o meu coração. Não é o que fazem com você, é o que você escolhe. Eu escolhi estar aqui e é por isso que algo vai acontecer nesta manhã. Há um poder na escolha, há um poder. Em Josué capítulo 24, verso 15, está todo mundo titubeando, está todo mundo em cima do muro, os isentões. E aí Josué abre a boca e diz assim: olha, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham a quem vocês querem servir. Tipo assim, não enche meu saco. Se vocês não querem servir a Deus, vaza daqui. Se os deuses ou seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, faça o que vocês quiserem, escolha o que vocês quiserem, mas por favor não vem colar isso em mim não, porque eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu tenho escolha. Eu não sou Maria, vai com as outras. Eu não sou boi de piranha. Eu sei quem Jesus Cristo é. E salvação é individual. Ninguém vai morar no céu em grupo. Ninguém vai chegar no bonde da salvação. A catraca da salvação passa um por vez. Meu irmão, a sua salvação é sua responsabilidade, a minha é minha. Eu não vou para o inferno por causa de ninguém. Eu sei o Deus que eu tenho crido, e eu vou aprender a fazer minhas escolhas. Faça as suas escolhas. Faça. Uma escolheu trabalhar, a outra escolheu ouvir. E aí Jesus faz uma das declarações mais poderosas. Presta atenção aqui, encerro. Jesus olha para Marta e fala assim: está vendo Maria? Ela escolheu aqui a boa parte. Mas ele não termina o versículo aí. Ele fala: e essa parte não lhe será tirada. Muita coisa que ocupa a sua agenda vai ser tirada. Muita coisa que ocupa a sua cabeça vai ser tirada. O dinheiro vai ser tirado. O cargo vai ser tirado. A casa pode ser tirada. O corpo pode esticar, levantar, tomar monjar. Seu corpo vai mudar. Não existe nenhum procedimento estético capaz de impedir o envelhecimento. Você pode retardar, disfarçar, esticar. A lei da gravidade vai chegar.
As pessoas podem ser tiradas. Algumas você vai se separar em cemitérios. Outras, elas vão embora da sua vida. As posições mudam. Hoje você é o chefe, amanhã você é o funcionário. Hoje você manda, amanhã aparece alguém melhor e você obedece. As empresas, elas olham para você como um número. Quando você não der lucro, elas não vão lembrar que você trabalha lá há 25 anos. Quando você se tornar alguém caro para ela, ela vai mandar você embora e pegar 3 no teu lugar, pagando o teu salário para 3. As circunstâncias mudam. Mas aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, por que você está inquieta? A Maria escolheu a boa parte, e o que ela escolheu, o tempo não tira dela. As pessoas não tiram isso dela. A velhice não tira isso dela. E eu me pergunto, sabe? Eu pergunto para mim, não para você, para mim. Porque o primeiro ouvido perto da boca que prega é o meu. Eu me pergunto: o que eu estou construindo, alguém pode tirar de mim? O que eu estou construindo, alguém pode arrancar? Um bandido, um sem vergonha, um demônio? Será que eu estou gastando a minha energia, o meu tempo, com algo que alguém pode levar embora? E ao invés disso, eu negligencio as coisas eternas, a salvação. Estou tão preocupado com minha imagem, meu patrimônio, minha visão, meus likes. Estou tão preocupado com a minha agenda, com o dinheiro. Mas é a minha alma, a minha fé, a minha lágrima, a minha paixão por Jesus, o desejo de honrá-lo, de amá-lo, o desejo de tê-lo na minha casa, de tê-lo como o meu Deus. Será que eu estou escolhendo algo que alguém pode tirar, ou a parte que ninguém pode tirar? Ninguém. Por isso que a gente se levanta, seja depois do luto, da dor. Por isso que a gente se ergue. O que Marta realmente perdeu? Marta não perdeu Jesus, porque ela amava Jesus e ela poderia ter outros encontros com Jesus. O que Marta perdeu foi a oportunidade de Jesus naquele momento. E há um poder naquele momento. Ela perdeu aquele momento. Um ônibus passou e ela não entrou. O metrô parou na estação e ela não entrou. E isso acontece muito com a gente, porque a gente fala assim: ai pastor, hoje não, mês que vem, eu batismo no próximo. Não pastor, hoje eu não vou tomar a decisão de ir na igreja não, aceitar Jesus. Eu vou no próximo culto. Não, hoje eu não vou ser voluntário. Não, eu não vou. Hoje não, eu não vou largar o cigarro hoje não. Eu ouvi essa palavra, mas eu não vou me santificar hoje não. Eu posso fazer depois. Mas tem dias que Jesus chega na nossa casa que são dias únicos. Tem oportunidades que talvez não se repetirão do mesmo jeito. Sim, você tem outros cultos, você terá outros momentos, mas talvez o de hoje nunca mais vai se repetir. Talvez o culto de hoje é só hoje. Há uma unção descendo aqui específica só hoje. É isso que Marta estava perdendo. Marta não perdeu Jesus. Não estou dizendo que ela foi para o inferno. Eu estou dizendo que naquele dia, o que Jesus disse naquela hora, ela não ouviu. O que Ele derramou naquele momento, ela perdeu. E eu não quero perder nada que Jesus está fazendo. Eu não quero perder nada do que Ele está derramando. Eu não posso me distrair com nada, porque tem porta que só abre uma vez, tem palavra que só é dita uma vez, tem coisas que são ditas só uma vez e não voltam mais. Paulo registra isso em Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Tenham cuidado com a maneira de viver, não seja como insensatos, mas como sábios. Olha o 16, aproveitando ao máximo o quê? Cada oportunidade não é viver uma vida de atacado, é viver uma vida detalhada. Há algo acontecendo aqui agora que nunca aconteceu. Há uma unção descendo aqui que nunca desceu. Por quê? Porque oportunidade tem prazo, meu irmão. Oportunidade não é o tempo todo não. Tem algo acontecendo aqui para você. Para você. Tudo que Deus promete tem propósito. Tem algo acontecendo aqui. Feche os seus olhos. Você não confronta Marta dizendo que ela é má. Marta, ela não era má. Marta era distraída. E talvez essa seja a guerra da nossa geração. É tanta coisa boa, é tanta coisa boa,
É tanta coisa para fazer, é tanta opção, é shopping, é parque, é cinema, são tantas cafeterias, são tantas gelaterias, são tantos filmes no shopping, e o inimigo não precisa nem me destruir, ele só precisa me distrair. E agora eu me tornei uma pessoa ocupada demais, uma pessoa correria demais, eu me sinto tão importante, porque olha quanto eu saio cedo, chego tarde, nossa, olha como eu estou aqui suado, mas estou feliz, porque está tudo dando certo para quem? Para quem? Quem está recebendo a melhor parte? Quem é que está recebendo? Você não ora mais como antes, você não canta mais como antes, você não chora mais como antes, você não se derrama mais como antes, você agora é uma pessoa escrava das bênçãos. Você acha que aquele que te abençoou talvez não possa fazer mais, então você é escravo das bênçãos. Se eu não cuidar da empresa, a empresa quebra, mas você esqueceu que você nunca teve empresa, foi Deus que te deu. Ai, se eu não cuidar da minha família, não, quem te deu essa família? Não foi Deus, e agora Deus recebe o resto. Deus recebe o resto, minha família recebe o resto, minha alma recebe o resto. E hoje Deus manda te dizer: Marta, Marta, Diego, Antônio, Maria, Pedro, por que você está preocupado com tantas coisas? Uma coisa só é necessária. Não perca esse momento. O Espírito Santo está aqui, e hoje Ele vai arrancar essa ansiedade do seu coração, porque o amanhã não chegou ainda. Pare de lutar com coisas que não chegaram ainda. Pare de lutar com pessoas que não chegaram ainda. Pare de tentar resolver enquanto Deus está tentando falar. Deus quer falar e você não para para ouvir. Deus quer sarar e você não para para ser sarado. Deus quer levantar e você não para. Hoje Deus manda eu gritar nesse altar: pare de correr, escolha a boa parte. Eu entrei não só para ser recebido, eu entrei para reinar, eu entrei para trazer descanso. Mateus 11:28: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Hoje Deus vai organizar a sua cabeça, hoje Deus vai organizar a sua alma. Chega de perder, chega de se confundir. Eu quero vida. Fale para Deus com os olhos fechados. Fale para Deus. Fale para Ele que você o deseja. Fale para Deus. Fale assim comigo: muitas coisas, mas só uma é necessária. Muitas vozes, mas só uma é necessária. Muitas preocupações, mas só uma é necessária. Muitas demandas, mas só uma é necessária. Qual é a necessária? Se derrame nele. Se derrame nele. Sinta a presença dele aqui. Sai da cozinha da dívida. Sai da cozinha do que falaram de você. Sai da cozinha que os inimigos estão confabulando. Sai da cozinha. Tem alguém sentado na sala. Seu aspecto é um aspecto de paz. Ele é um Deus amoroso. Tem um cantinho para você do lado da poltrona dele. Para que tanta quietação? Eu não tenho cuidado de você, filho meu. Há uma oportunidade aqui agora. Há uma janela se abrindo aqui agora. Há uma porta se abrindo aqui agora. Há algo acontecendo agora. Não é amanhã, é agora. Agora. Joga tudo fora. Olhe para ele. Labaxandarai. Vai lembrando do teu batismo, vai lembrando da sua experiência com Ele, vai lembrando de quando Ele era suficiente para você. Vai permitindo que essa unção volte a tomar conta do teu corpo. Vai dizendo para todo mundo agora: vai lamber sabão, vai lamber sabão. Eu só quero Jesus, eu quero a parte que ninguém tira. Porque se eu ficar doente com Jesus, eu me levanto. Se eu ficar desempregado com Jesus, eu me levanto. Se alguém me der um pontapé no traseiro e eu ficar com Jesus, eu me levanto. Mas se eu tiver todas as partes e perder Jesus, eu já era. Eu quebrei. Você pode se levantar do seu lugar. Levante-se do seu lugar. Levante-se do seu lugar. Levante-se do seu lugar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deixa fluir a adoração. Volta a contemplar a presença de Deus. Não olhe para ninguém agora. Tem algo fluindo aqui. Deixe fluir. Há quanto tempo você não glorifica como glorificava? Ah, pastor, eu ando tão preocupado, eu não consigo mais adorar.
Eu ando tão cansado, eu não consigo mais orar. Eu ando tão estressado que eu não consigo mais chorar. Pastor, eu ando tão corrido que eu quase não consigo vir à igreja. Não, Marta, porque está inquieta, Marta. Uma coisa é necessária. Vai abrindo a sua boca, vai dizendo aleluia. Vai sentando aos pés dele, vai sentando aos pés dele. Vai sentando aos pés dele, vai sentindo esse carinho, vai sentindo essa força, vai indo em direção a ele. Quanto mais você se aproxima, mais você sente que está seguro. Quanto mais você se aproxima, mais você sente que ele está vivo. Quanto mais você se aproxima, mais você percebe que a glória dele está aí. Vai voltando, deixa a frigideira, deixa a panela, deixa o pano de prato, deixa o prato, deixa o feijão, deixa tudo fora. Vai correndo para lá, vai correndo para lá, ele está te esperando. Vai correr, porque o que ele vai te dar ninguém tira. O que ele vai te dar ninguém tira. Fecha os teus olhos e comece a erguer palavras de amor a ele. Fecha os teus olhos e deixe que a presença de Deus tome o seu coração. Fecha os teus olhos e deixe que a unção de Deus venha. Você que fala em mistérios, eu convido você a levantar as suas mãos. O dom de línguas não é para enfeitar o culto, não. O dom de línguas é para edificação própria. Nós somos pentecostais, nós amamos o fogo de Deus. Vai voltando para a presença, vai voltando a ser pentecostal. Você virou uma geladeira, vai voltando a dar glória. Vai deixando o poder de Deus descer, corre para ele. Ei Marta, uma coisa só. Marta, uma coisa só. Eu estou sentindo o fogo do Espírito Santo. Eu estou dizendo agora, dívida, você não manda mais em mim. Câncer, você não manda mais em mim. Traição, você não manda mais em mim. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só. Jesus é necessário. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Vai chamando ele. Vai correndo para ele. Vai indo para ele agora. Vai correndo para ele. Nada mais importa. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou voltar a servir. Eu vou voltar a chorar. Eu vou voltar a glorificar. Eu vou voltar a dar exemplo. Eu vou voltar a estar firme na presença dele. Chega! Uma coisa só. Eu vou ser voluntário, mas antes de ser voluntário eu sou apaixonado por Jesus. Eu vou cuidar da minha família, mas antes eu quero voltar para Jesus. Jesus. Fala comigo, Jesus. Eu estou voltando. A cozinha é importante, mas o centro não é a cozinha. O centro é o Senhor Jesus. Nós estamos voltando hoje, líder. Nós estamos voltando hoje. Nós estamos voltando. Sabe o que eu estou vendo aqui? Se nós voltarmos, eu vou ver gente glorificando a Deus em todo canto desta igreja. Eu vou ver pessoas que não vão se distrair, pessoas que têm foco, pessoas que têm alvo, pessoas que vão adiante, pessoas que não olham para a esquerda nem para a direita, pessoas que avançam. Pega na mão do seu vizinho ao lado, ore por ele. Pega na mão do seu vizinho ao lado, ore por ele. Fala: Deus, ativa ele. Deus, ativa meu irmão. Deus, ativa minha irmã. Deus, faz essa pessoa voltar, sair da cozinha. Chega de obrigação, chega de correria. Eu quero voltar a chorar na presença. Eu quero voltar a clamar na presença. Eu quero voltar a sentir o calor da presença. Eu quero voltar a ser cheio da presença. Eu quero a boa parte que ninguém tira. Eu quero a boa parte que ninguém arranca. A parte que a tristeza não arranca. A parte que a dor não arranca. A parte que o medo não arranca. A parte que a solidão não arranca. A parte que a depressão não arranca. A parte que a decepção não arranca. A parte que a crise não arranca. Eu quero a boa parte. A parte que eu posso estar no pior momento. Eu posso estar no vale, mas ninguém arranca. Ninguém tira. Eu quero a boa parte. Receba a boa parte. Receba a boa parte. Jesus é a boa parte. Jesus é a boa parte. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Deixe fluir. Deixe fluir. Deixe fluir. Deixe fluir. Deixe fluir. Beba. 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 Rabaxanterebecanta. Rabaxatarabafa. Jesus é a boa parte. Jesus é a boa parte. Jesus, seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com fogo. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba o selo do Espírito. 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 Riabacantelabassataraba. Ora baixe canterebeçandalabaixa. Rialabacanterebendalabaixa. Algo está acontecendo aqui. Há um ônibus passando aqui, entra. Há um trem passando aqui, entra. Deus agora, então, desconecte-se de tudo para que essa palavra alcance o seu coração. Não é apenas uma mera informação.
A palavra é a movimentação do Espírito na sua vida. Você pode ser curado aqui agora, transformado, revigorado. Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi pessoas entrarem arrebentadas e irem embora irreconhecíveis pelo poder da palavra. Não é por mim a oratória, é o poder da palavra. Então agora você vai ser exposto à santa palavra de Deus. Mas não deixe que ela apenas seja, uau, que legal. Deixe que ela entre, que ela penetre o seu coração. Quero ler com você um salmo muito conhecido, e é o primeiro dos salmos, Salmo 1. Vamos hoje nos debruçar sobre este salmo. Salmo número 1. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, o oposto, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiro, que dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Curve sua cabeça. Esse é o momento de puxar tudo da tomada, tudo. Nada mais importa agora. Não existe nenhum compromisso, nenhuma conversa, nenhuma pessoa mais importante do que esse momento. É sua função dar ao Senhor o seu coração agora. É sua função entregar a Ele a tua atenção com humildade. Senhor, nós te pedimos, fala conosco nesta manhã. Os que estão aqui, os que estão online, toca o nosso coração. Leva-nos a compreender a tua vontade, Pai. Afasta deste ambiente distrações. Afasta desse momento qualquer seta do inimigo que queira roubar a boa semente. Eu quero a boa semente, eu preciso dela. Eu não quero viver uma vida de engano. Eu não quero viver uma vida medíocre. Eu não quero viver uma vida onde o Satanás tem acesso ao meu coração. Manipulador, mentiroso, sujo. Você não vai ter mais, porque eu vou colocar luz sobre a minha vida agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Com a palavra eu me ergo, com a palavra eu me restauro, com a palavra eu me levanto, e é a palavra que quero. Fala conosco, Senhor. Diga graças a Deus. O Salmo 1, ele não é o Salmo 1 por acaso. Não foi um sorteio que definiu por onde os salmos começariam. O Salmo 1 é uma decisão do autor. Ele decidiu começar o salmo com este Salmo 1. Foi uma escolha. Tem muita coisa nos salmos. O salmo é um grande hino. A gente não diz capítulo 1, capítulo 2, porque o salmo são hinos, são expressões da alma de homens intensos. Davi escreveu salmos, a maioria deles. Moisés também tem salmos registrados aqui, tantos outros. Mas o livro de Salmo, antes das guerras começarem a ser mencionadas, antes das lágrimas, tem muitos que registram choro, pranto, antes de mostrarem as perseguições, os conflitos familiares de Davi, antes de salmos e gritos de socorro, socorre-me Deus. Deus começa o salmo colocando todo homem diante de uma escolha. Sim, o Salmo 1 é uma escolha. Durante toda a jornada dos 150 salmos que estão na sua Bíblia, aproximadamente 2.400 versículos tem o livro dos Salmos.
a Bíblia vai tratar basicamente dois tipos de pessoas. Dois tipos: o justo e o ímpio. E o ímpio é aquele que escolhe um caminho de desobediência, e o justo é aquele que escolhe o caminho da obediência. O justo escolhe uma vida com Deus, o ímpio escolhe uma vida sem Deus. E o Salmo 1 está aqui estrategicamente, como se ele iniciasse o Salmo abrindo uma avenida e colocando todos nós nesta avenida, e logo surge uma bifurcação, onde dois caminhos são apresentados, e todo homem tem que fazer uma escolha. É como se Deus dissesse: agora você escolhe quem você é. Você escolhe. Logo lá no Salmo 3, começam as tribulações mostradas nos Salmos. Logo no Salmo 4, 5, 6, você já vai ver Davi chorando, sendo perseguido. Logo você vai perceber traições, mas o Salmo 1 não fala disso. O Salmo 1 decidiu mostrar quem é justo e quem é ímpio. E mostrar que quem é justo, Deus, quando esse justo atravessa tribulações, Deus está com ele. É isso que o Salmo 1 está mostrando. Quando o justo passa por problemas, Deus está com ele. Mas quando o ímpio decide viver como ímpio e entra nas tribulações, Deus não está com ele. Eu sei que é muito popular a gente ouvir qualquer pessoa que nunca fez nada em relação a Deus falar bravatas, por exemplo: Deus está comigo, Deus está comigo, como se Deus fosse um qualquer, sabe? Como se Deus fosse uma garota de programa, como se Deus fosse uma pessoa que você paga alguma coisa e compra o tempo dele. Você paga, você flerta com ele e ele vem correndo como um cachorrinho com a língua para fora, dizendo: eu quero estar com você. Não, Deus não é isso. Ele está dizendo: existem dois caminhos, você escolhe, e dependendo da tua escolha, definirá a relação que eu tenho com você. E aí o Salmo 1 começa assim: como é feliz ou bem-aventurado o homem que não. Uau! Como é feliz o homem, ou bem-aventurado o homem que não. Repare nisso, a Bíblia começa dizendo que existe uma felicidade que surge do não. Uau! Isso para mim e para você é um grande problema, porque a maioria de nós diz que a felicidade está no ter, a felicidade está no conquistar, no vencer. E o Salmo 1 começa: bem-aventurado, feliz é o homem que não. Não. Sim, existem felicidades que nascem do não. E muitos têm dificuldade em dizer não. O salmista diz: feliz quem não. Ai, pastor, mas eu não quero magoar pessoas. Existe um tipo de felicidade que nasce do não. Está aqui na sua Bíblia. Está aqui. Durante toda a Bíblia, a palavra não aparece centenas de vezes. É muito comum, porque há coisas que, se você não recusar, você não vive o propósito. Simples assim. Mas eu gosto, mas tem que recusar. Mas não é bom porque vão pensar errado de mim. Tem felicidade que depende de um não. Não aceitar, não se submeter. Mas vou ter conflito. Se o conflito é para um não que Deus espera de mim, esse conflito será uma bênção na sua vida. Esse conflito será uma maravilha. Quantos nãos estão entalados na garganta, e se você começar a se posicionar, a felicidade de verdade vai começar a vir na sua vida? Quantos nãos? Quantos? Você sabe, o Espírito está falando com você agora.
Eu não tenho a mínima noção de como é a sua vida. E eu nem preciso ficar dando um monte de exemplo aqui. O próprio Espírito Santo está falando com você agora. Você sabe que não é no sim, é no não. É no limite que você vai colocar. É na ruptura que você vai ter. E aí ele começa a dizer quais são os nãos. Ele vai dizer o primeiro: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é inteligente, como é especial, como é uma mente boa, aquele camarada que não segue o conselho dos ímpios. Fala comigo, tudo começa com um conselho. Tudo começa com um conselho. E como tem gente conselheira, como tem pessoas que entendem de tudo, que estão prontas a ouvir você e logo derramar sobre você um conselho. Mas antes de alguém se perder num caminho, alguém se perdeu numa voz errada. Antes de alguém entrar numa rua ruim, alguém ouviu uma informação errada. Antes de cair num lugar perigoso, alguém ao longo da estrada falou: vira à direita ali. E o texto diz: não ouça o conselho dos ímpios. Antes de ouvir o que se fala, veja quem está falando. Quem está falando? Que autoridade espiritual essa pessoa tem para dar um conselho que vai direcionar a tua vida para algo que vai refletir sobre tua geração, tua profissão. Nem toda boa intenção é uma intenção de sabedoria. E Satanás sorrateiramente entra em pessoas que aparentemente dizem gostar de nós, mas não têm compromisso com Deus. Aí você pode dizer: que absurdo, pastor. A Bíblia está dizendo: não ouça. Não foi assim no jardim do Éden? Não foi assim com Adão e Eva, que estavam lá na companhia de Deus, no lugar perfeito? Não tinha doença, não tinha desemprego, não tinha traição, não tinha nada. O lugar era perfeito. De repente vem a serpente, toda sorrateira. Não começou com pecado, começou com uma conversa. É uma conversa boba, uma conversa ingênua, uma conversa que não tem nada a ver, uma conversa que leva a gente a ouvir: mas quem é que está falando comigo? Quem é que está me direcionando? Peraí, eu tenho que parar e pensar. É uma serpente, pô. Até ontem sempre foi Deus. Até ontem sempre foi a voz de Deus. Sempre soube como é o timbre da voz de Deus. Sempre soube qual é a sensação que tenho quando escuto Deus. A voz de Deus é uma voz diferente, é uma voz inigualável, é uma voz que renova, é uma voz que me põe em pé. E agora eu estou aqui batendo papo com serpente, e serpente está me mandando fazer algumas coisas, mudando os meus hábitos. Tudo começou quando a serpente disse: ei Adão, ei Eva. Na verdade foi com Eva primeiro. Ei Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Algo que vem colocar dúvida. O diabo sabe, se ele dominar o conselho na sua vida, ele domina o seu caminho. Se Satanás colocar pessoas erradas para encher a sua cabeça de conselhos, ele domina o seu caminho. Ele não precisa matar você, ele não precisa roubar seu carro, ele não precisa plantar droga, não, ele não precisa usar traficante. Ele só precisa colocar bons conselheiros. Bons conselheiros da Capitolândia na sua vida. Bons conselheiros com fala mansa, com cara de intelectual. E aí você vai começar a achar assim, ó: nossa, aquele pessoal da igreja é um bando de burro. Inteligente é aquele meu amigo. Inteligente é aquela minha amiga. Esse pessoal que vai para a igreja não sabe de nada. Inteligente é aquele pessoal lá da Faria Lima. É aquele pessoal, nossa. Aí você vai se deslumbrar pelas salas chiques que vai entrar. Antes de seus olhos brilharem, lembre da palavra: quem é que está entrando na minha cabeça? Não ouça conselho de ímpios. Não precisa ser mal educado, mas não deixe que aquilo que eles falem penetre no seu coração. Aí o texto continua: além de não ouvir o conselho do ímpio, Davi diz, o salmista diz: não imite a conduta do pecador. Agora não é mais um conselho, agora é um caminho. Agora ele está dizendo: além de não ouvir, cuidado para não fazer o que ele está mandando você fazer. Repara no movimento: primeiro, conselho, não ouça o conselho. Segundo, não ande no caminho. Conselho, caminho. Eu ouço, logo os meus pés se movem. Primeiro me influencia, logo eu estou praticando aquilo que ele me influenciou. Primeiro ele enche minha cabeça, logo eu estou fazendo o que ele mandou eu fazer. É tão natural. Não ouça, não ande. Não ouça, não ande.
Ninguém se perde de repente. A gente se perde cedendo a uma ideia que no começo é meio estranha, mas a pessoa insiste, e a gente vai cedendo, a gente vai falando, e de repente aquilo que era só no ouvido, meus pés estão fazendo. Quantas casas estão acabadas por isso? Quantas empresas estão acabadas por isso? Quantas igrejas? Porque as pessoas se infiltram. Ninguém se perde de repente. É um conselho errado, é uma decisão errada. Quando existem esses golpes financeiros, golpes de pirâmide, golpes de jogos, o que os marqueteiros fazem? Eles não estão preocupados só em postar na internet. Eles precisam de pessoas que entrem na estrutura e sejam convencidas de que aquilo é bom. E essas pessoas vão compartilhar com suas famílias, vão compartilhar com outros, e eles vão ter ganhos no começo. Lembra da coqueluche de Telex Free, Bibom? O pessoal alugava salas comerciais, alguém entrava com uma Ferrari, com um Porsche, aí vinha um camarada lá, que nunca foi nada na vida, de repente o camarada está andando de roupa de marca, e aí um monte de gente ali, trabalhador, sonhando em ficar rico, sem trabalho. Esse é o pior de tudo. Mas ali um vai convencendo o outro, porque vai dizendo: olha, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Mas ninguém consegue fazer conta, ninguém consegue parar e pensar o óbvio. Como é que esse negócio vai pagar lucro para todo mundo, se ninguém está produzindo nada? Como é que um negócio desse vai pagar renda para todo mundo, se é o mesmo produto o tempo todo? Não fecha a conta. Mas eu tenho um conselho do ímpio, e aí agora eu volto para casa, abro minha conta bancária, faço Pix, mando o dinheiro para todo mundo, e vou ganhar dinheiro, limpo a minha conta, limpo o dinheiro de anos. Por quê? Ouvi o conselho do ímpio, e agora eu estou andando no caminho do pecador. Porque não choca, agora é normal. E aí vem o terceiro. Primeiro, você não ouve o conselho dos ímpios. Depois, você não anda no caminho dos pecadores. E o terceiro, não senta na roda do escarnecedor, não senta na roda do zombador, não senta numa mesa de gente que não vale nada, de gente que não tem caráter, de gente que não tem vida. Mas pastor, é só jogar conversa fora. Não senta, porque uma vez que você senta, você não levanta mais. Uma vez que você senta, aquilo é uma praga, aquilo infiltra em você, aquilo entra em você, aquilo cria em você uma dependência, como uma droga. Você precisa dessa conversa suja, você precisa, é como se fosse uma dependência química. Eu tenho que falar com essa pessoa, eu tenho que saber o que está acontecendo. E lembra, primeiro você ouve o conselho do ímpio, depois você anda com o pecador, depois você senta. Ouve, anda, senta. Repita comigo: ouve, anda, senta. Ouvi, andei, sentei. Sentar significa permanência. Eu fico ali agora. É isso. Tudo isso se trata de felicidade. Como é feliz o homem que não ouve o conselho do ímpio, não anda no caminho do pecador e não senta, não fica ali. Repara no tripé do diabo: conselho, caminho, assento. Conselho, caminho, assento. Eu não sei que fase você está, mas está na hora de identificar. Eu não sei se você está só ouvindo, ou já está andando, ou já sentou. É assim que muita gente se perde. Não é numa explosão, não é numa tragédia, não é numa pessoa endemoniada com as mãos para trás. Não. É ouvindo, andando e sentando. O que você está ouvindo? Quem é que você está ouvindo? Quem é que você, quando está mal, ouve? É a palavra? É a palavra? É alguém que tem vida no altar? Ai pastor, mas na igreja, esse é o discurso daquele que não quer ouvir quem Deus quer que ouça. Mas na igreja, você acha que todo mundo presta? Não presta, mas tem gente que presta. Se você aprender a procurar quem presta, você vai achar. Esse negócio de que não vale nada ouvir quem está na igreja, porque quem está na igreja também não presta. Tem gente que não presta em tudo quanto é lugar, mas aquele que você procura, você acha. Se você procurar gente boa, você vai achar. Se você procurar gente de oração, você vai achar. Se você procurar gente de caráter, você vai achar. Se você procurar gente que paga preço, você vai achar. E eu quero liberar uma palavra: você não vai negociar sua felicidade mais.
Nós vamos sair dessa reunião entendendo que tem uma promessa de Deus para nós. Uma promessa. Aí o texto muda. Ele começa falando: não ouça o conselho do ímpio, não anda no caminho do pecador, e não se assenta à roda do escarnecedor. Não se senta no lugar que falem mal dos outros. Aí ele vai dizer ao contrário, o oposto. O que você faz? Ao contrário. Isso é poderoso, porque Deus não só nos chama para abandonar as coisas, Deus nos chama para entregar algo maior. Não é só não conversar com o ímpio, não é só não andar com o pecador, não é só não. É dizer o seguinte: não faça isso, mas eu tenho algo muito mais poderoso para você. Eu tenho algo que vai mudar a sua vida, eu tenho algo que vai revolucionar o seu coração. E ao contrário, ao invés de você ouvi-los, andar com eles, sentar com eles, tenha a sua satisfação na lei do Senhor, tenha a sua satisfação nas normas do Senhor, tenha a sua satisfação na conduta do Senhor. Vão rir de você, vão zombar de você. Veja, a Bíblia não diz leia só, a Bíblia diz tenha o seu prazer na lei do Senhor. Fala comigo: prazer. Tenha prazer em mim, tenha prazer na minha presença, tenha prazer na minha palavra. Tem prazer. É uma mudança que Deus faz não apenas no comportamento da gente, não é andar assim, olhar para o lado, não, mas é no coração. E Ele vai dizer: tenha prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. Uma vida de permanência. Queridos, quanto que nossa vida pode mudar se nós permanecermos na fé. Não é fácil permanecer na fé. Há muita luta, há muita distração. Nós temos pressa para ver acontecer. Mas Deus está convidando você, porque não é um encontro ocasional, é um encontro contínuo. É de dia e de noite. É acordar com o Espírito Santo e dormir com o Espírito Santo. É entrar em lugares agradáveis com o Espírito Santo e é entrar abraçadinho com Ele nos lugares totalmente desagradáveis. É ter uma presença que alguns vão dizer é uma força, é uma luz, chame do que quiser. É o meu Espírito Santo que caminha comigo, de dia e de noite. De dia e de noite. É ter uma mente blindada para não distrair, para não perder nenhuma temporada da minha vida. E a palavra diz que o justo tem Deus de dia e tem Deus de noite. Deus está na sua noite também. Deus está nas suas incompreensões também. Se você tiver coragem hoje para dizer os nãos que precisam ser ditos, para aquilo que está ouvindo, para o caminho que está andando e para o lugar que está sentando, você vai ver Deus na sua noite também. Você vai ver Deus na sua noite. Uma noite que vai ser irradiada pelo poder de Deus. Deus da luz e Deus do secreto. Deus do dia bom e Deus do dia mau. Deus do dia que eu estou muito feliz, Deus do dia que estou abatido, Deus do dia que tenho respostas e Deus do dia que não tenho respostas. Deus fiel. E aí nesse momento a Bíblia diz algo tão incrível, tão poderoso: dia e noite. Repita comigo: dia e noite. Dia e noite. Eu amo esse texto porque a Bíblia diz que esse que ouve dia e noite será como árvore plantada à beira das águas. Não é uma árvore que nasceu ali. Tem terrenos que a gente compra e tem uma árvore ali. A gente não sabe de onde veio, mas o texto não diz tem uma árvore. O texto diz tem uma árvore plantada. Fala comigo: árvore plantada. Se a árvore foi plantada, ela não nasceu do acaso. O jardineiro foi lá e disse: eu quero uma árvore aqui. Esse é o lugar de ter uma árvore. O justo é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O justo não vive de acaso. O justo não vive de sorte. O justo é alguém movimentado estrategicamente por Deus, onde a sua vida será e terá resultados estratégicos por Deus. É uma árvore plantada intencionalmente. É como se Deus falasse: eu quero meu filho aqui, trabalhando aqui, morando aqui. Não é só vivendo o acaso, não é só vivendo de anúncios, mas é entendendo que terá uma vida estratégica. Deus tem lugares estratégicos, porque não é uma árvore que surge porque o passarinho pegou, não, é o jardineiro que plantou, aquele que medita e tem prazer na lei do Senhor. Fala comigo: árvore plantada. Plantada em propósito, plantada em destino, plantada em fonte.
Isso é tão poderoso porque tem pessoas desesperadas para encontrarem sua identidade, desesperadas por uma autoafirmação, e Deus está dizendo: comece a ter compromisso comigo, que eu planto você. Não vai ter esforço da sua parte, eu planto. Eu creio no que estou pregando aqui, eu creio, porque, meu irmão, se eu dependesse só da matemática, eu não estaria aqui. Se eu dependesse só dos homens terem piedade para me dar uma nova chance, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque o Senhor me plantou. Deus plantou você, não é acaso, não é sorte, não há nenhum movimento que Deus erre. Há uma presença que nos cura. Fala comigo: árvore plantada. Aí sabe o que ele vai dizer? Além da árvore ser plantada, está no salmo que li: dará o fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Não é frutificar quando estou desesperado. Quer comer manga verde? Depois não reclama da dor de barriga. É fruto no tempo certo. Fruto no tempo certo. Olha que coisa poderosa. Não diz que o fruto dá aleatoriamente, não diz que o fruto dá no desespero. O fruto dá na estação que tem que frutificar. Porque gente boa tem que dar certo na fase certa. Porque não tem coisa pior do que gastar energia numa fase errada. Não tem coisa pior do que suar a camisa e não ter resultado. Não tem coisa pior do que gastar e ver que não gastou nada. Existe um tempo certo para os frutos virem. Existe um tempo certo para a estação chegar. E a Bíblia diz que aquele que medita na lei de dia e de noite, você pode fazer o que for, Deus não vai deixar você romper no tempo errado, porque Deus não vai fazer você desperdiçar recurso. A Bíblia diz que Deus computa o tempo da nossa vida. Há processos que vêm de pessoas, mas tem processos que vêm de Deus. Tem lutas que ninguém sabe. Deus está falando: eu estou te segurando no secreto, porque não é agora. Calma, filho. Você está dizendo: Deus me revela. Deus fala. Você está ansioso porque você é tonto. Eu já falei que cuido de você. No tempo certo vai acontecer. Mas pastor, a Bíblia diz que o fruto dará no tempo certo. Então se você está numa fase de lágrima, continua chorando, mas não peça para Deus acelerar. Por favor, você não sabe do que está falando. Você está numa fase de angústia, aguenta essa angústia. Essa angústia não é maior que você. Essa angústia tem o tamanho certo para a tua resistência. Só não peça para Deus acelerar. Há um fruto que virá no tempo certo. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você deveria, ao invés de ficar perguntando quando, deveria olhar para o céu e dizer: eu estou muito bem plantado, viu? O diabo tentou e não conseguiu, tentou me matar e não conseguiu, tentou me destruir e não conseguiu. Você não é uma árvore plantada num lixão. Você não é uma árvore plantada no fundo de uma casa. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Tem água fresca, tem brisa, tem nutriente. Deus não te largou no fundo da casa esperando que alguém vai lá adubar. Ele pôs você num jardim regado, num jardim fechado. Você é uma árvore escolhida por Deus. E Deus manda dizer: aleluia. Deus manda dizer: fique firme que o fruto vai aparecer. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas para de desespero. Vai aparecer, vai aparecer. E não vai aparecer quando alguém ligar para você e dizer: agora vai, hein? Agora eu estou vendo que é a sua forma de virar. O camarada quer arrancar dinheiro de você, tonto. O camarada quer se aproveitar de você, bobinho. Você tem que entender que aquilo que vem de Deus para você não negocia o tempo que Deus tem na sua vida. Não quebra a sua comunhão, não quebra o prazer na palavra. Ai pastor, me ajuda, porque desde que apareceu essa oportunidade eu não tenho mais tempo de orar. É capeta. Pai pastor, desde que me colocaram nesse projeto eu não tenho mais tempo de clamar. Capeta. Pastor, desde que Deus colocou esse plano na minha vida eu não tenho tempo para ir para a igreja. Capeta. Porque a árvore que Deus planta, ela está junto ao ribeiro de água. Não, Deus não planta árvore em deserto. Deus não planta árvore em lixão. Deus não planta árvore em manicômio. Deus não planta árvore em lugar que ninguém entende. Deus planta árvore junto ao ribeiro de águas. Você não está no terreno baldio, você está no plano de Deus. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Porque te abates, ó tua alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu sou uma árvore plantada. Eu não sou qualquer coisa. Eu não sou pé de chuchu. Eu não sou mato. Eu sou árvore plantada por Deus. Pode não gostar, mas vai ter que respeitar. Eu sou árvore. E sabe o que a Bíblia diz? Além do fruto dar no tempo certo, o salmista vai além. Sabe o que ele diz? As suas folhas não murcham. A árvore pode atravessar estações difíceis, calor, vento, frio,
mas ela não seca. Está na Bíblia. Você crê na Bíblia? Não precisa crer em mim, crê na Bíblia. A folha não murcha, porque o clima aqui está uma loucura, vento, frio, calor, mas ela foi plantada junto a uma fonte que não para, 24 horas, ela foi plantada junto ao ribeiro de água. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode até sentir o clima aqui fora mudar, mas a fonte não vai deixar estragar aqui dentro. Você não vai enlouquecer, você não vai quebrar. A alegria vai estar no teu rosto todos os dias da sua vida. A unção do Espírito Santo vai irradiar a sua mente, porque o clima muda, mas a folha não vai cair, porque o que sustenta a folha não é o clima, é o que está jorrando nas raízes. E eu quero convidar aqueles que estão abatidos a se erguerem nesta manhã. Aqueles que estão muito cansados, pastor, cansado porque você tem que dizer não ouço mais o ímpio. Para de entregar teu WhatsApp para quem não presta, teu ouvido para quem não te ama e tem compromisso com Deus. Para de andar em caminhos de depressão e ansiedade. Sai dessa mesa que você sentou. Nunca foram pessoas que te sustentaram. Plantado, o fruto no tempo certo, a folha não cai. E aí ele termina dizendo sobre a árvore, fala comigo: tudo que ela faz prospera. É interessante que o texto não fala tudo que imagina, tudo que sonha, tudo que fala. O texto diz: tudo que ela faz prospera. Tudo que faz. Porque tem momentos em que Deus abre uma estação na vida de alguém, que Ele vai dizer: agora você vai lá e faz. Tem tempo de sonhar, de planejar. Tem tempo, mas tem tempo que é para ir para cima, para frente, para construir, com medo mesmo. O que prospera está no que eu faço. Se você não faz, você não prospera. A prosperidade está no fazer. O que é que você vai construir esse ano? Que projeto grandioso você está envolvido? Você está esperando Deus fazer alguma coisa? Que grande obra você está envolvido? Que aponta para Deus, que abençoa pessoas, que prospera a sua vida, não só financeiramente. Você está esperando o quê? Eu estou esperando a prosperidade. Pois bem, a Bíblia diz que Ele prospera tudo que faz. Você não está fazendo nada, você não vai prosperar em nada. Que movimento? Cada vez menos. Menos movimento, menos ação, menos fé, mais abatido, mais no canto, menos palavras, mais atrofiado. Mas e o pecado? O pecado você perde perdão, Deus te perdoa. Mas é a minha reputação com os homens, a sua reputação com os homens, você endireita a tua vida, que o tempo apaga o que você destruiu e Deus constrói uma nova identidade. Mas e a opinião dos outros? A opinião dos outros é assim: uma sexta-feira eles gritam Hosana e na outra sexta-feira eles gritam crucifica. O homem é assim, o homem joga com a torcida. Você não foi chamado para viver de torcida, você foi chamado para cumprir a vontade de Deus. Mas e a doença? A doença é o seguinte: a doença você vai doente mesmo, porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Você tem que ir. Ele prospera quando você faz, aonde suas mãos estão comprometidas. Você não está fazendo nada, você só fica o tempo todo alimentando a ansiedade, engordando, comendo, bebendo, nutrindo a emoção, fumando, vivendo a vida dos outros, consumindo página de fofoca o tempo todo. Pare, vá ser plantado por Deus. Tenha uma vida em Deus, que você vai ver que Ele está com você. Sim, Ele está. Mas o salmo não termina aí. Essa é a árvore. É aquele que não ouve, não anda, não senta, mas medita e tem prazer na lei dia e noite. E aí está plantado, tem fruto, tempo certo, a folha não murcha e tudo que faz prospera. Mas aí a Bíblia diz: não é o caso dos ímpios. Não são assim os ímpios. Os ímpios não trabalham assim. Eles podem parecer fortes, eles podem parecer felizes, mas ímpios não têm raízes.
Ímpios não têm um ribeiro de água que corre ao lado deles. Então eles vivem de compra, eles vivem de paixões, eles vivem de amores, de elogios, estão dependentes de homens. Por isso que tem tanta gente arrebentada nesse mundo hoje, porque se submete a uma humilhação, porque não sabe beber das águas de Deus. E o Salmo diz que os ímpios, porque não tem fonte, são como palha. O vento leva, o humor dos outros leva, a cara feia dos outros leva, uma porta de emprego. Eu já fui mandado embora. É difícil ser mandado embora. Mas espera aí, uma coisa é ser difícil, outra coisa é me matar. Uma coisa é entender, poxa, que chato, estou preocupado. Outra coisa é dizer, vou passar fome. Toma vergonha na sua cara. Você acha que o Deus que você serve vai te deixar passar fome? Quando foi na sua vida? Desde que você entregou a sua vida a Jesus. E eu desafio um crente fiel aqui a Deus que passou fome. Davi disse, eu fui moço e eu sou velho, nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Você está de brincadeira, você está de brinques comigo. O ímpio é como a palha, depende do vento, depende do humor, depende da economia. Mas o justo não é palha, o justo é árvore. O justo está plantado, o justo tem raiz, o justo tem água, o justo tem fruto, o justo tem continuidade. Olha, meu irmão, ao longo da minha vida cristã, eu já dei tchau para muita gente, mas eu não saí de onde Deus me plantou. Você quer viver uma vida próspera, seja permanente. Qual é o segredo do sucesso? Constância. Não é constância com a sua teimosia, não é constância com a sua maneira de ver, porque Deus pode mudar tuas ferramentas, Deus pode mudar teu estilo. É constante na presença, é constante na presença. Se você for constante na presença, ninguém quebra você, ninguém mata você, ninguém destrói você. É constante na presença. Você é constante em coisas que não tem que ser, está insistindo em coisas que já foi. Você deveria agora ser constante na presença. Eu estou aqui, eu não saio. Você vai ver começar fruto pipocar de todo lado. É fruto pipocar de todo lado. É na estação própria. Não perco dinheiro, não sou feito de trouxa, não fico gastando dinheiro com coisa idiota. Eu estou em pé. E você? A minha folha não murcha. Todo mundo tem a doença que eu tenho. E você? Eu estou super bem. Deus é a minha força. Deus não priva você do calor, Deus não priva você do vento. Ele só está dizendo, não é deles que virá a tua aparência. A tua aparência virá da fonte. Tua cara não é definida pelos homens, tua cara é definida pela fonte. Teu humor não é definido pelos outros, teu humor é definido pela fonte. A qualidade do teu dia é pela fonte, a fonte. Mas o ímpio é como a palha. E aqui eu encerro dizendo que o Senhor, Ele aprova o caminho do justo. Sabe o que significa? Deus conhece cada passo, cada decisão de um justo. Até aquelas que a gente toma, que as pessoas torcem o nariz pra gente. Você está louco? Não é bem assim não. Você vai virar fanático, você vai virar fanática. Que é isso? Cada decisão, cada renúncia. A Bíblia diz que Deus começa e conhece o caminho do justo. E principalmente cada momento que você diz não. Talvez a sua felicidade só não chegou ainda porque você não teve coragem de dizer um não. Não anda, não ouço, não sento. Não ouço, não ando, não sento. Alguns dizem que ser crente é fácil. Não é. Dizer não para alguns é as coisas mais difíceis que tem. E talvez você está dizendo hoje, pastor, mas é difícil. Parece que todo mundo anda e eu fico. Parece que todo mundo fica e eu tenho que ir. Eu estou sempre na contramão e Deus está dizendo, fica tranquilo, eu estou computando o tempo. Eu estou contando os dias. E o seu tempo certo vai chegar. Vai chegar. Vai. Jesus um dia está em casa e os irmãos dele falam assim, ei Jesus, está tendo a festa lá em Jerusalém, vai lá se mostrar. Se você não for, ninguém vai acreditar em você. Jesus olha para eles e fala assim, para vocês qualquer tempo é tempo, para mim não. Para mim não chegou minha hora. Você não é qualquer um. Para o ímpio, para quem é palha, qualquer dia é dia. Para nós não, tem o dia certo. Eu não quero uma bênção no tempo errado, eu quero a bênção no tempo certo. Eu não quero ganhar um carro com 3 anos de idade. Eu quero ganhar um carro quando tiver 18. É ou não é? Eu não quero. Eu não quero ganhar um presente que eu não posso usar. Eu não quero ganhar algo. Eu não quero.
Eu quero no tempo certo, porque no tempo certo você vai saber aproveitar do jeito certo. Então hoje a pergunta do Salmo 1 é simples, para eu encerrar: quem você escolhe ser? O justo ou o ímpio? Quem? Essa decisão é sua. Eu não preciso trazer aqui uma lista de coisas, você sabe o que é. Você escolhe ser uma palha ou uma árvore? Quem você escolhe ser? A decisão é sua. Eu, Diego, quero ser uma árvore. Não é sobre perfeição, mas é sobre estar plantado, permanecer e ver frutificar. Eu vejo na minha vida Deus me dar frutos no tempo certo. Eu vejo coisas que eu nunca imaginei viver acontecendo, porque eu escolhi permanecer. Eu escolhi não ficar chorando, eu escolhi permanecer. Eu vejo os presentes de Deus. Você vai viver isso. Você vai viver o cuidado de Deus. Eu queria que você mesmo sentado levantasse um pouco as suas mãos assim, fechasse os seus olhos. Repita comigo: Senhor, ajuda-me a sustentar a minha decisão. Não é fácil dizer não. Não é fácil romper. Não é fácil andar sozinho. Mas eu prefiro andar com Deus. Planta-me novamente, Senhor. Fortalece-me novamente, Senhor. E faz de mim uma árvore que dá o tempo, o fruto no tempo certo. Que as suas folhas não caem. E tudo que eu fizer, vai apertando as suas mãos assim, ó, fala: tudo que eu fizer prosperará. Porque eu não ando no caminho dos ímpios. Eu não ouço o conselho dos pecadores. Eu não me assento na roda de escarnecedor. O Senhor é o meu prazer. O Senhor é a minha alegria. Você pode se colocar em pé um instante. Coloque-se em pé. Essa palavra requer de nós uma decisão. E eu quero orar com você. Eu me preocupo muito quando a pregação é uma palestra. E ele diz assim: ah, legal. Eu vou ver o que eu posso fazer da minha vida para tentar fazer o que o pastor falou aí. Mas não é uma palestra. É Deus falando com você. Alguns estão cobrando performance de árvore e vivendo como palha. Então nós vamos orar agora, pedir a Deus que nos dê força para organizar a nossa vida, organizar nosso ouvido, organizar os nossos passos e organizar o lugar que a gente se assenta e permanece. Um dia falaram assim: pastor, meus amigos falaram que eu mudei, porque desde o dia que eu parei de beber, eu não vou mais na casa deles. Eu disse: ótimo. Agora você fala assim: se vocês realmente forem meus amigos e vocês tiverem saudade da minha companhia, olha que bacana, a gente se encontra na cafeteria da Lírio. Vamos tomar um café e vamos ficar no culto. Porque se o que me une a você é a capacidade de sentar e tomar cerveja e falar bobagem, eu não quero ter esse vínculo com você. Eu quero gostar da sua companhia. Tem lugares que você tem que começar a dizer não, para essas pessoas entenderem que você virou uma árvore e que elas precisam seguir o caminho que você está seguindo para serem transformadas. Você não consegue salvar seus amigos agradando a eles nos hábitos deles. Você só vai conseguir salvá-los se você mostrar que você é feliz diferente, que Jesus te completa. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha vergonha de mostrar para eles que você mudou. Mude. Diga: ó, eu não vou. Por quê? Porque eu não vou em lugar que tem bebida. Nossa, mas você é chato. É, mas eles vão reparar em você. Eles vão observar você. Eles vão observar como é que você anda, como é que você fala, como é que você cria seus filhos, que marido você é, que esposa você é. Eles vão dizer: eu quero também. Vale a pena ser árvore plantada. Curva a sua cabeça. Deus, planta-os agora. Peça ajuda do Espírito Santo para fazer as mudanças. Chama o Espírito Santo agora. Fala: Espírito Santo, eu ouvi, mas eu não tenho condição sozinho de fazer.
Então vem até a mim agora. Chama a presença de Deus. Deixe que essa presença entre em você. Sozinho você não tem força, tenho certeza disso. Eu também não tenho, mas o Senhor é. E nós não somos palha. A gente não fica voando por qualquer ventinho. Não, nós somos árvore plantada. E Deus vai nos plantar em lugares estratégicos. A minha vida profissional vai ser plantada no lugar estratégico. A minha família vai ser plantada no lugar estratégico. Os meus dons serão plantados no lugar estratégico. O meu relacionamento vai ser plantado no lugar estratégico. Eu não quero qualquer um, não. Eu quero alguém que Deus plante na minha vida. Eu não quero qualquer porcaria, não. Eu quero uma pessoa de Deus ao meu lado. Eu quero alguém plantado ao meu lado. Por quê? Porque eu não vou mais ouvir, eu não vou mais andar, eu não vou mais sentar nesses lugares. Eu estou me levantando agora. Eu estou me restaurando agora. Eu creio, meu prazer é o que Deus tem prazer. Eu quero ter nojo de tudo que Deus tem nojo. Eu quero ter nojo de tudo que Deus tem nojo. Eu estou me levantando agora para ter prazer na presença dEle. Um prazer que toma a minha mente, um prazer que toma os meus olhos, um prazer que toma o meu corpo, um prazer que me faz frutificar no tempo certo. Eu não vou enlouquecer, eu não vou acordar de madrugada mais, eu não vou ficar correndo pela casa como alguém desesperado. Eu vou voltar a viver cabeça erguida, barriga murcha, peito para fora, olhar para fora e dizendo: Deus vai me fazer frutificar no tempo certo. Eu estou plantado, eu não vou dar chilique, eu não vou morrer, eu não vou fazer escândalo, eu vou frutificar. Eu convido você a glorificar o nome do Senhor. Se você tiver prazer nele, Ele te planta. Se você tiver prazer nele, Ele te planta. Você não é palha. Não, você não é palha, você não é palha. Eu convido você agora a dizer: me planta, Senhor. Me planta, Pai. Me planta, meu Deus. Me planta junto à Tua presença. Me planta junto ao ribeiro de águas. Me planta, Espírito Santo. Me planta, eu quero viver. Me planta para ter uma vida nova. Eu não quero mais viver como palha. Palha qualquer uma sopra e leva. Não, eu quero ser árvore plantada. Uma árvore plantada na Tua presença. Uma árvore plantada no Teu altar. Uma árvore plantada na vida de Deus para mim. Frutos do tempo certo, folhas que não murcham, e tudo que eu fizer prosperarei. Eu declaro que onde você colocar as tuas mãos vai ter prosperidade. Eu declaro que onde você colocar a tua mão, negócios que nunca deram certo vão frutificar e prosperar. Eu declaro que você vai entrar em ambientes que foram amaldiçoados, e você entrou lá, vai ter bênção de Deus. Tudo que você fizer, e tudo vem do movimento. Fala comigo: movimento. Eu declaro uma ação de Deus no teu interior agora por movimento. Fecha os teus olhos, o Espírito Santo vai fazer algo em você. Movimento. Toda paralisia é arrancada da tua vida agora. Toda preguiça, toda intimidação. Você que está numa fase de espera, Deus está dizendo: tudo que você fizer, tudo que você fizer, tudo que você fizer, tem que fazer, varão, tem que fazer, tem que ir para cima, vai para cima agora, tudo que você fizer. Mas antes você foi com o conselho do ímpio, antes você foi no caminho do pecador, agora você vai plantado, agora você vai plantada, agora é diferente, agora tem um novo brilho, agora tem um novo olhar, agora as fases ruins não te mexem mais, agora a cara feia não te para, agora você está plantado. Lei do Senhor, vai dando glória ao nome de Jesus. Enquanto eu oro por você, vai dando glória, porque tem sentenças sendo quebradas aqui, tem decretos malignos sendo rasgados aqui. Vai orando, vai dando glória, vai buscando a presença, vai declarando: me planta, Senhor. Eu sou um pastor plantado na presença do Senhor. Você é uma ovelha plantada na presença do Senhor. Eu declaro agora liberações sobre a tua casa, liberações sobre o teu trabalho. Eu declaro agora liberações sobre a tua mente, em nome de Jesus. Você não é palha, você não pode ser palha. Tem que ter coragem, coragem para avançar, coragem para ir para cima, coragem para prosperar. Coragem, coragem para sentir o gozo do Espírito Santo. Coragem. Eu não sou palha, eu sou árvore.